Olá, internautas do Grupo Liberal. Eu me chamo Dilson Pimentel, sou repórter aqui do Grupo Liberal. E hoje nós vamos conversar com o professor Gilmar Pereira, que foi nomeado há poucos dias pelo governo federal como novo reitor da Universidade Federal do Pará. O professor Gilmar vai suceder o atual reitor, Emmanuel Torinho, de quem já é vice-reitor. O professor Gilmar tem uma carreira no magistério marcada pela defesa da interiorização do ensino superior. O professor Gilmar vai comandar a Universidade Federal do Pará, que tem quase 3.000 docentes, 2.458 técnicos, oferece 154 cursos de graduação em 82 municípios do Pará e tem mais de 50 mil alunos, ou seja, maior do que muitos municípios do Pará e do próprio Brasil. Nós vamos começar agora com o professor Gilmar. Professor, antes de mais nada, parabéns pela sua eleição, seja bem-vindo. E eu queria começar essa entrevista pedindo para o senhor falar um pouquinho da sua trajetória pessoal, iniciada lá no interior do Maranhão, com muita luta, até chegar na UFPA. Bom dia, Adilson, bom dia aos internautas. Dizer da nossa alegria de estar aqui, agradecer pela parabenização pela eleição para reitor da Universidade Federal do Pará, que é uma alegria e uma honra muito grande. Eu digo para as pessoas que eu sou um retirante, eu sou maranhense, não é? E cheguei no Pará no ano de 1980 do século passado, vim para trabalhar na usina hidrelétrica de Tucuruí. Não é? Eu tinha tudo, digo para as pessoas que eu tinha tudo para ser um barrageiro, né? Porque era na época das grandes barragens, você tinha Tucuruí, tinha terminado Itaipu e tinha um conjunto de grandes barragens. E, felizmente, de lá eu vim para Barcarena, né, para trabalhar na Ubrais, né, e lá que eu fiz o vestibular para a primeira turma de interiorização, em 1986, e comecei as aulas em 87 no campus de Abaetetuba. Né, fiz o curso de pedagogia, e trabalhando na Ubrais. Quando terminou, eu fui ser professor, primeiro da educação básica, depois da educação superior, num dos campi, né? Primeiro no campus de Abaetetuba, depois em Cametá, virei coordenador do campus, e depois fui fazer mestrado, doutorado, e voltei, não é? Atuei também como secretário de educação lá no município, e depois me tornei vice-reitor da atual gestão do professor Emmanuel Torinho, que resulta nessa realidade hoje de assumir esse grande patrimônio do povo paraense, que é a UFPA. Professor, o senhor vai começar efetivamente como reitor no dia 15 de outubro, dia do professor, uma data simbólica importante. O senhor que tem uma atuação muito marcante na área da educação, eu queria lhe perguntar, reitor da UFPA, quais serão as suas principais metas à frente da universidade? Olha, Dilson, primeiro um agradecimento especial, não é, ao governo, ao ministro, por ter nomeado exatamente a partir do dia 15 de outubro, dia do professor, uma data emblemática para nós que defendemos a educação brasileira. A UFPA é a maior universidade da Amazônia e uma das maiores universidades federais do Brasil, não é, rivalizando aí com a UFRJ. E tem sido o grande instrumento de desenvolvimento desse Estado. Eu sempre falo para a comunidade, para as pessoas, de um modo geral, que aquele que tiver dúvida do papel da universidade como instrumento de desenvolvimento da Amazônia e do Pará, imaginem o Estado do Pará sem a UFPA. E aí, como você disse, eu tenho uma trajetória muito marcada por uma perspectiva multicamp. Ela começou como interiorização no século passado, né, a interiorização da universidade, com 8 campi, que gerou 2 novas universidades, que é a UFOPA e a Unifespa, não é, e que hoje tem 11 campi fora da capital. Nós somos 12 campi. Então, é uma universidade extraordinária nesse sentido. Qual é o nosso papel? É continuar fortalecendo essa instituição, fazendo com que esse número extraordinário de alunos, 50 mil alunos, né, em torno de 60 mil pessoas circulando diariamente nos diversos campi da universidade, tenham condições para que a gente possa avançar
nós não falamos de uma coisa fantástica, Dilson. Nós temos em torno de 140 programas de pós-graduação, de mestrado e doutorado. Nós temos mestrado e doutorado em todas as áreas do conhecimento. Não é? Então, qual é a responsabilidade, no meu entendimento, de um reitor em relação a isso? É ter uma compreensão da sua responsabilidade e do seu compromisso, não é, em avançar esses números, garantir recursos financeiros que, infelizmente, ainda são exíguos, para que a gente continue avançando, continue fortalecendo essa política em 82 municípios do nosso estado, não é? E garanta, neste momento, não é, uma política forte de inovação. Eu quero que a gente tenha na UFPA uma política forte de inovação. Não sei se você viu, esses dias nós inauguramos o primeiro barco elétrico na Amazônia. Né? Isso, para mim, é uma coisa muito importante. Tenho conversado fortemente com o grupo do Ciamazon e da engenharia elétrica, no sentido da gente trabalhar nessa perspectiva. Quero muito que a gente garanta instrumentos e recursos para essa troca de energia nesse momento estratégico que a gente está vivendo, não é? Para que a gente possa fazer com que se reduza não só os gastos financeiros, mas os riscos para a questão ambiental. Não sei se você sabe, mas nós pagamos de energia elétrica por ano algo em torno de 25 milhões. Então, a gente pretende trabalhar para reduzir esse valor, até porque temos muitas coisas para fazer e que esse recurso poderia servir para outras ações que eu acredito que são muito importantes. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância da UFPA para o Estado do Pará, para o Brasil, e como é que o conhecimento produzido na UFPA tem contribuído para melhorar a vida das populações. Olha, Dilson, a primeira coisa é o seguinte, é dizer para você que uma coisa que nos orgulha, a mim e ao reitor atual, é que nós conseguimos fazer com que a UFPA hoje seja a universidade com maior produção de ciências sobre a Amazônia. Sabe? Antes era a USP. Hoje a UFPA é a maior produtora de ciências sobre a Amazônia. Então, é uma universidade que tem um papel estratégico para esse estado. Para você ter uma ideia, de dar um dado. Né? Quando a UFPA criou a interiorização, em 1987, o número de professores qualificados no estado, fora de Belém e Ananindeua, era menos de 1%. Menos de 1% dos professores eram formados para a área. E a universidade foi para lá, junto com o governo do estado, e conseguiu chegar ao nível que chegamos. Então, se você tem essa leitura, você tem uma leitura que você tinha problemas de falta de médico, de falta de juízes, de promotores, de advogados. Não é? Então, a universidade teve esse papel estruturante, inclusive na estruturação da indústria na região. Porque, ao mesmo tempo que nós estávamos nessa situação, nós tínhamos o NAIA e a geologia, que já tinha programa de pós-graduação, de excelência, e a geologia, inclusive, para atuar na política de minério do Estado. Nós sempre tivemos jovens profissionais que foram trabalhar nessas empresas, como o Vale do Rio Doce, Petrobras e tantas outras empresas na nossa região. E, para além disso, você sabia que a Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal do Amapá era um campus da Universidade Federal do Pará. Então, a Universidade Federal do Pará é uma universidade, ela é fascinante, porque ela contribuiu para a estruturação do ensino superior na Amazônia. Com exceção do estado do Amazonas, os outros estados todos tiveram um diálogo muito forte na construção das suas universidades, porque, como todos nós sabemos, os estados, grande parte dos nossos estados eram territórios, né? E, como territórios, seus grupos de formação, todos vieram fazer os seus cursos superiores aqui no Pará. Você vê os deputados, os senadores mais velhos desses estados estudar, e juízes, desembargadores, estudaram aqui na UFPA. Então, é uma universidade que é um marco para esse estado. É um marco e que é amada por todos, porque tem um padrão
de excelência e de compromisso extraordinário, e que tem uma capacidade de vivência e de sobrevivência espantosa, porque mesmo nos momentos mais difíceis, com falta de recurso, com crítica à ciência, a gente viveu e viveu bem. O senhor tocou num ponto importante, que recentemente a gente teve um período de muitos ataques à ciência, negacionismo, falta de verba. Queria que o senhor deixasse bem claro qual é a importância de se fortalecer a ciência e a pesquisa, sempre tendo como eixo norteador o trabalho desenvolvido pela UFPA. Olha, Dilson, eu fico muito tranquilo de falar dessa situação. Eu digo para o nosso reitor atual que nós somos um caso a ser estudado, porque nós começamos nosso mandato com a vigência da emenda constitucional 95, que, para quem não sabe, é aquela emenda que estruturou o teto de gasto, que as universidades ficaram em situações extremamente precárias. E depois tivemos um governo que, para além de não garantir recurso para as universidades, tinha uma leitura altamente complicada em relação à ciência, aos cientistas, à universidade pública. A gente sentia que havia um interesse de fragilizar as universidades públicas. E eu fico muito honrado e feliz com a comunidade, porque a comunidade paraense, a comunidade brasileira, compreendeu o papel da ciência, compreendeu o papel das universidades públicas. Nós aqui fomos acolhidos pela comunidade da região, né, pelos movimentos sociais, pelas instituições, pela imprensa. Todo mundo avaliou que a universidade precisava ser tratada como ela sempre foi, que construiu toda a estrutura do nosso Estado, do país. Não é? Então, eu fico muito feliz que a gente tenha avançado nesse sentido, não é? Que a gente hoje continue tendo respeito da comunidade e que o Estado brasileiro entenda o papel que a universidade tem. Professor, ano que vem nós vamos ter a COP. Queria que o senhor me falasse um pouco qual vai ser o protagonismo da UFPA neste evento, né, de proporção mundial, e qual vai ser a grande mensagem que a UFPA vai deixar durante a COP para a população paraense brasileira também. Olha, a COP para nós é algo extraordinário, não é? Porque nós, amazônidas, temos um papel importante no que tange ao clima, no que tange à questão ambiental, no que tange às nossas florestas, não é? Então, a gente tem um papel importante em relação à COP. Nós queremos, enquanto universidade, não é, colocar a universidade à disposição. Temos já conversado com cientistas do Brasil e do mundo, não é? Queremos fazer. A COP ela tem estratégias interessantes, né? Tem a linha verde, a azul, né, onde estão lá os governantes, onde estão lá os grupos que podem chegar, e nós queremos estar nessa COP também, não é? Estamos escrevendo a nossa universidade nessa dinâmica, mas queremos fazer da universidade um grande espaço de diálogo com os cientistas brasileiros, com os cientistas do mundo inteiro, não é? E uma COP que também ouça os movimentos populares, os movimentos sociais. Não é? Estamos pensando em estruturar mesas que tenha grandes cientistas do mundo inteiro nessas mesas, mas, ao lado desses grandes cientistas, nós tenhamos gente dos movimentos populares, gente que entende a biodiversidade, não como nós na teoria, mas que vive o dia a dia da biodiversidade, que vive o dia a dia da pesca, não é? Que combate a pesca predatória, do sujeito que combate o garimpo ilegal, não é? Do sujeito que vive nas periferias das grandes cidades e que podem contribuir. E que legado a gente espera, Dilson? Eu acho que isso é importante. Eu acho maravilhoso que a gente tenha prédios novos, tenha ruas maravilhosas, isso não tem problema. Mas o nosso legado tem que ser também espiritual. Espiritual, entenda da maneira que quiser. Espiritual da fé, mas não só da fé. Espiritual da ciência, da compreensão de que a COP mobilizou a comunidade para ser contra o fogo ilegal, né? Para ser contra, não é, a questão do lixo feito de forma irresponsável nas cidades. Enfim, para compreender que
esse legado espiritual, ele é perene, ele é eterno, ele se mantém, não é? E eu espero muito que a universidade possa estar à disposição para contribuir com esse legado, não é, que a gente chama de espiritual, acadêmico, científico, não é, que para mim é mais contundente e permanente. Por falar em legado, qual vai ser o seu diferencial à frente da UFPA? Ok, é muito legal isso, essa sua pergunta, porque na campanha eu já dizia para as pessoas, nós seremos uma gestão de continuidade, mas não de continuismo, que é diferente, são duas coisas. Eu sou vice-reitor do professor Emmanuel nesses 8 anos e agradeço muito a convivência, o aprendizado que a gente fez junto, mas nós somos diferentes, cada um tem as suas diferenças e tem muitas coisas que eu quero avançar. Uma delas é essa política de multicampia, né? Fazer com que os campi do interior todos tenham mestrado, tenham doutorado, não é? Se possível, abrir mais algum campus para que a gente possa fortalecer isso. Não sei se você sabe, mas o campo de Altamira nós já temos medicina, não é? E queremos ter em alguns campos o curso de Direito, porque a gente acha que é um curso importante também para a comunidade, não é? E queremos, com tudo isso, o momento histórico vai ser diferente, né? A gente tem, para além da diferença que existe entre eu e o reitor, apesar de estamos juntos, somos amigo, companheiro, não é? Tem outra coisa, é um outro momento histórico, não é, que a gente precisa fortalecer e avançar. E você falou de um extraordinário que é a COP. Eu espero que depois da COP, nenhuma das nossas instituições sejam as mesmas, né? Que a gente tenha uma perspectiva de empreendimento político, social, acadêmico, totalmente diferenciado. Sabe? Uma coisa que me move, Dilson, muito, é a gente chamar a atenção que nós somos diferentes do resto do país e do resto do mundo. A Amazônia é diferente. E eu sempre digo, e disse isso na minha entrevista inicial para o Liberal, ninguém pode falar da Amazônia sem nós. Né? Nós, que eu digo, são os trabalhadores, os professores universitários, os reitores, a imprensa amazônica. Nós todos temos uma leitura de mundo que é de pé no chão, que é da relação com as águas, da relação com os animais, da relação com a floresta, que é do dia a dia e que isso prescinde. E é necessário que a gente faça cotidianamente. Professor, a gente já está caminhando aqui para o final dessa entrevista muito proveitosa. Eu queria aproveitar e perguntar para o senhor em relação ao listão. O que o senhor tem a dizer sobre o listão? Olha, nós temos defendido, e quero fazer isso, quero que as rádios divulguem o listão. Né? Quero que a gente volte, nós vamos trabalhar com isso, né? Vamos fazer com que a juventude ouça os seus nomes na rádio, eles cobram muito isso. O centro acadêmico, o diretório acadêmico tem cobrado. O ano passado, o professor Emmanuel já fez um esforço nesse sentido. Né? Primeiro entregou para os estudantes, para que passasse para rádios, para divulgar, e nós vamos fazer isso. Vamos fazer uma mesa para entrega, continuar fazendo essa mesa de entrega dos listões, não é? E fazendo com que ele seja um momento de festejo, que é o que se faz. Eu quero lhe dizer, Dilson, uma coisa que me fascina. Quando eu dei aula no campus de Cametá e fui coordenador do campus, numa época que tudo era nas rádios, e eu ia para lá para entregar o listão e saía andando na cidade para ver a alegria e o fascínio das famílias com o nome dos seus filhos nas rádios. A cidade vira uma festa. Aqui eu faço parecido, eu termino o listão, eu pego o carro para passar ali pelo Guamá, pela Terra Firme, para ver como a nossa juventude é fascinante e fica feliz com a nossa universidade. Professor, para encerrar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem
Primeiro, para a comunidade acadêmica e científica, para os professores, para os alunos, para os servidores do UFPA e também para a sociedade paraense, a partir do momento que o senhor agora vai ser o novo reitor da UFPA. Obrigado, Dilson, pela oportunidade, obrigado, Jornal Liberal, por esse convite, que eu acho que é muito importante, e falar com vocês sempre. Falar com vocês é falar com a sociedade, porque é um jornal que está em quase toda a sociedade paraense. Eu queria, primeiro, dizer aos nossos alunos, queridos alunos da universidade, do quanto eu fico honrado e feliz com o acolhimento de cada um deles. Eu tive mais de 60% dos votos dos alunos, tenho uma relação muito afetuosa com todos eles, não é? Os nossos técnicos administrativos que votaram em peso, não é? E que têm uma relação comigo de amizade, de colegas de trabalho, né? Eu acho que isso é muito bom. Meus colegas professores, professoras da universidade, os dirigentes dos institutos e núcleo, dos campi da universidade, que são a minha vida, tudo isso é a minha vida. Eu tenho muito orgulho de ter feito uma carreira acadêmica com muitos desafios, com muita dificuldade, mas uma carreira acadêmica que me dá muita satisfação. E a satisfação é poder ver os meninos entrando na universidade e poder entregá-los para a sociedade, aqueles formados para ser professor, para ser advogado, para ser médico, para ser engenheiro, não é? E que a gente entrega toda semana uma quantidade maravilhosa de jovens para a sociedade. E queria agradecer à sociedade paraense, né? E faço isso em nome dos 82 municípios que a gente tem contato a partir dos nossos 12 campi, não é? E do quanto eu sou respeitado por cada um deles, do quanto eu sou acolhido, aonde eu vou, não é? E isso eu sei da minha responsabilidade, eu sei da tarefa que é ser reitor de um patrimônio desse tamanho, não é? E eu tenho todo o cuidado e atenção, e eu sempre digo às pessoas, mesmo como vice-reitor, eu sempre dizia: a minha fala, a minha forma de falar as coisas tem que levar em conta o lugar que eu estou. E esse lugar é muito importante. E ele é muito mais importante agora, porque, na verdade, a gente carrega a responsabilidade de fazer com que esse belíssimo patrimônio do povo do Pará, do povo da Amazônia e do povo do Brasil continue avançando, sendo bem tratado, bem cuidado, não é? E que a gente tem um papel e uma responsabilidade na história desse Estado, que eu quero muito que a gente tenha a capacidade e o entendimento de avançar com todos os problemas que temos. Nós temos problemas financeiros, de recurso, mas a universidade é maravilhosa e tem gente maravilhosa e a gente vai, com certeza, avançar muito. Professor Gilmar, muito obrigado pela sua entrevista, sucesso à frente da gestão como reitor da UFPA. Nós ficamos por aqui agradecendo mais uma vez a participação dos internautas do Grupo Liberal. Muito obrigado.